Salve, corintiano, beleza? Hoje vamos ver um vídeo aqui das últimas notícias do Corinthians e Yuri Alberto se emocionou no final da partida entre Corinthians e Botafogo, que teve um empatezinho. E vamos ver aqui as melhores notícias que saiu desse jogo, rondando aí. Aqui no Sport Center para contar pra gente. Vamos lá. Olá, fã de esportes. Botafogo e Corinthians jogaram pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado à noite, aqui no estádio Newton Santos, para um público superior a 31 mil torcedores. Os dois times estavam desfalcados. O Botafogo sem o volante Marlon Freitas suspenso e o atacante Arthur gripado. Já o Corinthians não tinha Garro e Martínez suspensos e Memphis Depay e Yuri Alberto no banco de reservas. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 18 minutos. Newton arriscou forte da entrada da área para a boa defesa de Hugo Souza. Aos 24 minutos, cruzamento de Matheus Ponte da direita na segunda trave. Natan Fernandes cabeceou para trás e Arthur Cabral, também de cabeça, colocou nas redes. Segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, Botafogo 1-0. Insatisfeito com a atuação do seu time, o técnico Dorival Júnior voltou para o segundo tempo com 4 mudanças. Entraram Memphis Depay, Yuri Alberto, Mateuzinho e Breno Bidon. A partir daí, só deu Corinthians no segundo tempo. Aos 5 minutos, o time quase empatou o jogo numa pressão do ataque. Breno Bidon bateu rasteiro e a bola passou perto. Aos 18 minutos, John se enrolou na reposição da bola. Yuri Alberto pressionou e Memphis acabou chutando sem força nas mãos de John. Aos 29 minutos, Yuri Alberto entrou livre em diagonal pela ponta direita, mas o chute cruzado foi para fora. Finalmente, aos 38 minutos, depois de tantas chances desperdiçadas, o Corinthians empatou o jogo. Após cruzamento para a área, a bola sobrou para Memphis Depay, que não desperdiçou e deixou tudo igual no marcador. Quarto gol dele no Campeonato Brasileiro. Final, Botafogo que perdeu a chance de entrar no G4. Corinthians sem ganhar há 3 jogos, também 1. Primeiro, a primeira parte, primeira meia hora, muito boa. Jogamos um bom futebol. Acho que também gastamos muita energia e não sacamos o resultado que acho que merecíamos, porque o volume de jogo ha sido muito, temos que fazer mais goles. Bom, primeiro o Yuri estava 2 meses parado, então dificilmente ele suportaria 90 minutos. E talvez esse esgotamento que ele alcançasse entre 60 e 70 minutos, que provavelmente ele jogaria, faria falta com certeza no jogo da quarta-feira. Então a previsão era não iniciar com o Yuri, dando-lhe a possibilidade de meio tempo, sim. Então eu acho que voltamos com uma outra postura, com uma outra maneira de jogar e tudo isso foi compensador, buscando o resultado, e talvez você tenha razão, por merecimento, nós teríamos tido uma sorte melhor, não fossem aí as oportunidades que desperdiçamos. Agora, os dois times voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil. Primeiro jogo da fase oitavas de final. Na terça-feira, no estádio Newton Santos, o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino. E na quarta-feira, na Neoquímica Arena, o clássico Corinthians e Palmeiras. Se liga, campeão! A R7 está on. Somos regulamentados e autorizados para atuar em todo o Brasil. Valeu, Cissão. A gente cola os números da partida. Então, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve mais posse de bola. Número alto de finalizações, né? 11 para cada lado. O Corinthians com uma a mais no alvo e também uma grande chance a mais também. Mas o Botafogo pisando mais na área rival 32 vezes, né? Contra 15 do Timão. Dentro das expectativas do jogo ou do tamanho do confronto, o empate em 1-1 ficou de bom tamanho, Zupac? Essa é uma pergunta curiosa, porque existem diferentes maneiras de você responder. Porque se você parte do princípio, bom, o Corinthians é um clube, um time com muitos problemas. Empatar com o Botafogo fora de casa não pode ser ruim. Então, por esse lado, sim. Se você olha
pela maneira que o jogo se desenrolou e pelo segundo tempo que o Corinthians fez e pelas chances que teve, inclusive, o Corinthians poderia ter vencido o jogo no Rio de Janeiro. Nesse sentido, o empate ele é um pouco frustrante, porque era um jogo que poderia ter terminado pelo campo com vitória corintiana. E quando você olha para a semana, o Corinthians empatou com o líder do campeonato em casa. Ah, parece bom. Aí empata com o Botafogo fora de casa. Parece bom. Mas numa semana você faz 2 pontos. E o Campeonato Brasileiro, o empate não te leva a lugar nenhum. Empatezinho, por mais que sejam contra adversários teoricamente melhores do que você, mas o empate não te leva adiante no campeonato, né? Então seria melhor para o Corinthians ter vencido o Cruzeiro e perdido para o Botafogo do que os 2 empates que teve. 2 pontos você fica estacionado na tabela. Mas se a gente olhar para o jogo, um primeiro tempo catastrófico do Corinthians, horroroso do Corinthians. O Corinthians foi dominado amplamente pelo Botafogo, que se tivesse apertado um pouquinho mais, terminava o primeiro tempo com 2-3-0. E na segunda etapa, a partir das trocas que o Dorival fez, especialmente da volta do Yuri trabalhando com o Memphis, como é importante para eles estarem juntos, inclusive, para o Corinthians em consequência. O Corinthians melhorou demais, foi bastante superior ao Botafogo no segundo tempo e poderia ter virado o jogo, né? Então, assim, acho que fica muito claro nesse jogo a disparidade entre o time titular e o time reserva do Corinthians, que não conseguiu achar o Botafogo em campo no primeiro tempo. E mais do que pensar no Yuri Alberto importante retornando para esse jogo, é pensar talvez no Yuri Alberto ficando até 2030, talvez, por um contrato com o Timão. Ele falou após a partida sobre a renovação de contrato com o Corinthians. Tinha a possibilidade de sair? Cara, tinha. A gente até tinha conversado. Mas eu até arrepio, cara, porque eu sentei pra conversar com meu pai. E depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso, né? Por essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil. Então, acho que eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo, cara, ao máximo. O 110 de cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que tá acontecendo no clube. E a gente vai dar o nosso máximo, cara, pra gente trazer alegria pra esse torcedor que merece demais. E eu e o Yuri, principalmente. Você se emociona quando fala desse momento do Corinthians? É um amor muito grande, cara. É um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma que... tipo um abraço de mãe, sabe? Então, é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa. Yuri Alberto, os números dele nesse retorno, né, com 3 finalizações já liderando o ranking no time, isso considerando a partir do momento que ele entra, né? Então ele entrou, ele assumiu a posição com finalizações no alvo, 2 ações na área rival e um drible aí, e também ficando na primeira colocação, porque também não foi necessariamente um número tão alto nesse sentido. O Yuri Alberto falando emocionado. Que coisa, né? Que raro, né? É raro isso. Não, e assim, é igual um abraço de mãe. É igual a relação de mãe, que às vezes te dá uns peteleco. E tem vezes que a torcida do Corinthians dá uns peteleco muito bem dados, né? Mas... Só que ele nunca é o filho birrento. Não. Ele é sempre o filho amoroso. Impressionante, né, Zupac? A gente falava aqui até nos bastidores, porque não é que essa relação foi que a Fiel abraçou ele desde o início como um carinho. Tiveram momentos muito difíceis, do Yuri até chorando e se colocando até exposto, assim, né? Procurando ajuda psicológica. Fragilizado. E como ele demonstra, pelo menos, essa sinceridade e essa gratidão. E essa é a palavra, sinceridade, porque não é jogar pra galera, o Yuri é isso, né? Então, para além da análise tática do que é o Yuri, a importância técnica dentro do elenco e tal, mas o carinho, né? Não sei se amor é a palavra, talvez seja, mas o carinho, o respeito, a gratidão, né, que ele demonstra para o clube como instituição, para os seus companheiros de trabalho, não só os jogadores, e para o torcedor, é algo muito raro. E o Yuri, ele se mostra esse garoto, ele é ainda muito jovem, muito bom, de coração muito bom, né? Então é muito bonito ele falar assim, de um clube que não é onde ele foi revelado, talvez nem seja o que ele torcia na infância, eu não sei, mas talvez não seja, onde ele foi muito criticado e passou por momentos muito complicados, mas ele conseguiu dar a volta por cima e se encontrar a ponto de ele dar um stand-by no sonho de vencer na Europa, né? Porque na Rússia foi um pouco mais difícil para ele, teve a guerra, então ele dá um pause nesse sonho de vencer na Europa para continuar vivendo tudo isso que ele está vivendo aqui, mesmo com as inúmeras dificuldades. Não é que ele está num time que está ganhando tudo, nas inúmeras dificuldades que ele passa no Corinthians. E aí você soma isso a importância que é tê-lo de volta dentro de campo. Como o Corinthians muda, como o Memphis muda, como a dupla muda, como eles se encaixam, se conhecem bem, as características casam muito bem, jogadores de atacar espaço, de profundidade, de boas movimentações, tecnicamente muito bom. Sim. Então, ter o Yuri de volta é das melhores notícias que o Corinthians poderia ter.
Rapaz do céu, o Corinthians no segundo tempo foi maravilhoso, foi incrível. Amassou o time do Botafogo. Por que você não entrou com o time titular? Por que não entrou com a parada toda disso aí? Por que não buscou o resultado? No segundo tempo era para ganhar o jogo. O Memphis fez o gol, né? O Roberto perdeu o gol, né? O Corinthians não sofreu nada no segundo tempo. Por que entrar com o time reserva no primeiro tempo e aí no intervalo botar todos os jogadores para jogar como titular, os 4 titulares que entraram? Por que essa estratégia ridícula? O Corinthians ganha 1 ponto, vai para 21 pontos e aí vai tentar agora na Copa do Brasil, quarta-feira, e na outra quarta-feira tentar passar para as quartas de final. Eu acredito no Corinthians. Sabe aquela nota que você tirou no Enem há até 10 anos e jurava que nunca ia usar? Na Anhanguera, ela ainda... Pois é, galera, terminou no Engenhão. Botafogo 1, Corinthians também 1. Quem diria, hein? No apagar das luzes, o Memphis acabou salvando a pele do Dorival e a sua cagada monstruosa na escalação inicial. Cara, como pode ser tão limitado um técnico que recentemente passou pela seleção brasileira? Cara, não dá pra usar o clássico da Copa do Brasil como desculpa pra poupar os titulares. É uma cretinice isso daí, cara. Esses caras ficaram parados 1 mês e fizeram 4 partidas até aqui. Poupar os jogadores, Dorival. Vá pro inferno. É isso mesmo, vá pro inferno, Dorival. Tanto que você viu a besteira que você fez e quando você volta do intervalo, todo desesperado, coloca logo 4 titulares em campo. Voltou com o Mateuzinho, com o Bidon, com o Memphis e com o Yuri. Aí, obviamente, você inventou a roda, né? O time melhorou. Óbvio que ia melhorar. Inclusive, no segundo tempo, o Corinthians foi muito melhor que o Botafogo. E não venceu por um detalhe. Agora eu pergunto pra vocês, pessoal, por que não começar sempre com força máxima? Jogar de igual para igual com o adversário. Uma dessa abre o placar. E aí no segundo tempo, quando necessário, você tira quem cansou. É simples isso, é óbvio. Ou é melhor você, por exemplo, colocar os caras pra correr numa puta de uma ladeira, pegar uma baita de uma fogueira e ter que reverter um placar de derrota? Cara, tá de brincadeira. Isso que ele falou aqui é verdade. O videozinho é esse, galera. O que vocês achou da atuação do Corinthians contra o Botafogo? O segundo tempo foi muito top, eu gostei bastante. O jogo tava até muito legal de assistir, tava dando até gosto de assistir. Deixa seus comentários aí, o que vocês achou do jogo. Até o próximo vídeo.